Preparando-me para conquistar, parte 8. Diz a palavra do Senhor em Hebreus 11:30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Diga, pela fé, muralhas têm que ruir. Diga, as muralhas na minha vida ruirão. Pela fé, ruirão. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Deus justo e verdadeiro, obrigada por esta noite, tantas manifestações do teu amor, da tua graça, da tua benevolência, da tua provisão. Obrigada, Jesus, tu és um Deus lindo, um Deus tremendo, um Deus forte, um Deus que se há maravilhosamente conosco, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada porque os nossos olhos estão vendo, os ouvidos ouvindo, os nossos sentimentos estão, Senhor, percebendo a grande manifestação do teu poder no seio da igreja, Jesus. Há um mover novo, há um maná fresco, Senhor. Há algo diferente, Jesus. Há uma chuva de glória nos molhando, Jesus. Há alguma coisa, ó Deus, chegando, Pai, pré-anunciando as grandes conquistas das nossas vidas. E nós podemos ver na vida desses irmãos que estão testemunhando, que estão vivendo já estas conquistas, Pai, também a nossa história. Nós estamos sendo incentivados com estes testemunhos. Nós estamos sendo entusiasmados, inspirados a crer, a confiar e a avançar, Senhor. Então ajuda-nos nesta hora a entender melhor como é que nós vamos para a nossa próxima conquista. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém e amém. Aleluia! Graças a Deus. Obrigada, Tiago Careca. Obrigado, ficou lindo. Meus irmãos amados, ovelhas eleitos, pedras que vivem, filhos benditos, família bendita do Senhor, reconhecida como benditos de Deus nesta terra, mais que vencedores. Nós estamos desde domingo vendo como é que Deus organizou o seu povo para a primeira e grande conquista na terra prometida, a cidade de Jericó. Para que a conquista pudesse alcançar sucesso, o povo de Deus deveria estar atento a alguns detalhes muito importantes, que nós também devemos estar atentos, porque nós também estamos indo para as nossas conquistas, aquilo que Deus já consumou na cruz do Calvário e que precisa ser apropriado por nós, precisa ser possuído. Muito bem, nós estudamos no domingo, ponto 1, pode colocar por favor, sobre a promessa de Deus. Então, isto não é apenas alguma coisa para eles, que eles precisavam lembrar do que Deus havia prometido. Você e eu precisamos nos lembrar das promessas do Senhor. É isso que nos dá esperança, trazer à memória o que nos pode dar esperança. As promessas do Senhor é que nos dão esperança. Elas foram consumadas, fazem parte da nossa herança. Então, nós podemos nos apegar com fé a essas promessas. Vamos lembrar Josué 6, 1 e 2, que diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó. Olha a promessa. É uma promessa, eles ainda não estavam lá. Estava fechada. Mas eu disse: eu já te dei. Eu já entreguei na tua mão Jericó. O seu rei e os seus valentes. Então não tenha medo de ninguém que está lá dentro. De todo o povo inimigo. Eu já dei nas tuas mãos. Você tem que tomar posse disso hoje. Aquilo que é seu já foi dado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você é herdeiro de Deus por graça, não é por merecimento. Então o Senhor já te deu aquilo que ainda vai se manifestar na sua vida. Já é seu, já é seu. Amém? Vamos lembrar também quando Deus falou a Moisés em Deuteronômio 11, 24 e 25. E aqui a promessa lá atrás, depois tinha sido ratificada para Josué. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até ao mar ocidental, será vosso. 25. Ninguém vos poderá resistir. Então a oposição não vai conseguir te impedir de tomar posse do que é seu. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Então, o Senhor está dizendo que o povo de Deus, que era um povo pacato, assustaria o inimigo. As pessoas têm que ter medo, não de você, mas daquele que está em você.
Tem que ver Jesus na sua vida, tem que ver o poder de Deus na sua vida. Amém? Então isso é muito importante. E essa passagem, especialmente, né, nos mostra como Deus já havia prometido ao seu povo, não somente a conquista de Jericó, mas também a conquista e a posse daquela grande área, eu já mostrei várias vezes no mapa, né, que compreendia desde o Eufrates até o lado ocidental. Então, os inimigos tremeriam diante do povo de Deus. E no poder de Deus, para nós também, amados, os nossos inimigos serão reduzidos a cinzas debaixo dos nossos pés, é promessa de Malaquias 4, 2 e 3. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Versículo 3. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Não é que você vai pisar, eles vão ser cinza e você vai passar em cima. É Deus que vai fazer a obra. Não somos nós que temos que tomar a providência com os perversos. Os perversos serão feitos por Deus cinzas debaixo dos nossos pés. Significa que nós passaremos por cima. Nós vamos avançar independentemente de quem se opuser. Amém? Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, há um dia em que há manifestação da justiça de Deus, em que há manifestação da vitória naquela batalha. Receba aí em nome de Jesus. Sobre nós, amados, está a mesma palavra que estava sobre eles. Põe no telão para que ninguém se esqueça. Eu entrego os teus inimigos nas tuas mãos. O Senhor já entregou, os nossos inimigos já são vencidos, já estão derrotados. Se eles se levantam, é mentira do inimigo. É para você falar, isso é um inimigo vencido. Eu não temerei, eles farão cinzas debaixo dos meus pés. Ponto número 2. Para que a promessa se concretize, é preciso estar em, diga, total obediência. E se obedecer parcialmente? Olha, amados, eu tenho que aqui falar com todo o meu coração, porque eu tenho estudado muito sobre tudo isso que o Senhor está falando, a igreja, revelando. Há mais de um ano que eu estou estudando sobre estes assuntos. E assim, nós vamos ver que a mínima desobediência fazia eles perderem, eles serem derrotados, eles serem envergonhados. Então eu queria dizer para a igreja que, olha, não dá mais para desobedecer. A gente tem grandes coisas para conquistar. A gente tem grandes promessas de Deus para a gente tomar posse. Sabe, a gente já perdeu muito. A gente já foi muito envergonhado na vida. É hora de seguir adiante e conquistar. E ter a exaltação de Deus, a glória de Deus, o reconhecimento de que somos famílias benditas, de que Deus está na nossa vida, de que nós somos por cabeça e não cauda, estamos por cima e não por baixo. É hora de termos para emprestar e não tomarmos emprestado. Mas nós precisamos aprender um princípio fundamental: obediência total. Eu conheço muita gente que obedece parcial. Às vezes nós mesmos. Quando a gente aprende uma coisa que Deus revela ou que Deus lembra, a gente fala, eu tenho falhado nisso. Pronto, o Espírito falou, arruma, não falhe mais. Acerta aquilo lá. Não continue sendo desobediente, não continue sendo negligente. A promessa, ela tem que se tornar concreta. Ela já existe, já foi consumada, já é nossa. O Senhor já falou que vai nos dar, que os inimigos vão ser rendidos, que nós vamos possuir. Está tudo certo. Agora, a gente precisa de total obediência a Deus. Nós já vimos como foram as instruções do Senhor para que eles tivessem vitória completa. Eu quero que você perceba, eu vou ler aqui o texto, que o êxito do plano não está em questioná-lo. Não questione Deus. Nunca questione Deus. O êxito do plano está em obedecer às instruções de Deus, obedecer os princípios de Deus, colocar aquilo que Deus estabeleceu em prática. E foi isso que eles fizeram, por isso eles tiveram sucesso na tomada de Jericó. Vamos lá ler o texto? Josué 6, 3 em diante. Diz assim: vós, pois, todos os homens de guerra, rodearão a cidade. Queria que você fosse percebendo, porque, logicamente, isso aqui parece uma coisa absolutamente ridícula. Com todo respeito à palavra. Estou dizendo que humanamente e racionalmente falando, a gente vai falar, bom, a cidade tinha um muro, uma muralha, que eles não viam o fim. Era mais ou menos equivalente, dizem os estudiosos, a um prédio de 3 a 4 andares. A espessura da muralha era de 6 metros.
Então, como é que essa estratégia é para você entender que quando Deus manda, mesmo que a gente não entenda, a gente tem que obedecer que vai dar certo, tá? Pode parecer uma coisa boba, pode parecer uma coisa insana, uma coisa sem lógica. Deus falou, é para fazer daquele jeito. Então vamos continuar. Todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança. 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. Então, nós temos aqui o exemplo de como obedecer sem questionar. Eles não questionaram. Primeiro, Josué não questionou Deus quando Deus mandou fazer isso. Segundo, ninguém questionou o líder quando Josué disse o que tinha que fazer. Ninguém se questionou. Ninguém ficou ali confabulando. Simplesmente eles colocaram em prática o plano proposto por Deus. Pode ser, amados, que esse plano fosse um tanto absurdo, estranho, porém era preciso obedecer. Amém? Às vezes nós vemos uma ordem de Deus na Bíblia e a gente fala: é estranho isso para hoje. É estranho isso na nossa cultura. Eu não sei, hoje nós estamos no século 21. Amados, não faça isso. A palavra de Deus é viva e verdadeira. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se está escrito, é para fazer daquele jeito. Não importa o século que a gente viva, a sociedade que a gente viva, a nossa cultura, o que nós somos ensinados. Não questione Deus. Faça, obedeça. Amém? Foi assim que aconteceu com eles. Josué, ele já havia enviado 2 espias para Jericó, para sondarem a cidade, né? As suas proporções, as proteções contra a invasão, o que tinha lá. E o povo estava ansioso por ver outro milagre, porque eles tinham experimentado há pouco tempo a travessia do Jordão em seco, não é? Eles tinham se santificado em Gilgal, eles tinham se circuncidado, eles tinham participado da primeira ceia na terra prometida, eles já tinham provado do trigo, porque o maná tinha cessado, e agora eles estavam a um passo da primeira grande batalha e conquista. Então, Deus, Ele ganha as lutas por nós. Ponha isso na sua cabeça, tá bem? Amados, nós temos apenas que dar uma pequena parcela do nosso trabalho. Nós fazemos o natural. Deus faz o sobrenatural. O milagre é Ele quem faz. Amém? Muito bem. Então, a conquista da cidade de Jericó, feita pelo povo de Israel, conduzido por Jericó, ela aparece narrada no capítulo 6 do livro de Josué. Você depois pode ler o capítulo 6 todo, tá? Quando isso aconteceu? No ano de 1400 a.C.,
Eu gosto sempre de dar uma base histórica para vocês entenderem, né? Quando eles chegaram lá, 1400 anos antes de Jesus nascer em Belém. Ok? Então, 1400 anos eles conquistaram Jericó. Eles chegaram à Palestina nessa época, ok? Na Terra Prometida. E a primeira cidade inimiga que eles encontraram foi Jericó. Era a mais próxima de Gilgal, do seu primeiro acampamento, né? E Jericó era um centro importante, era um centro rico, é chamado na Bíblia de a cidade das palmeiras. Era uma cidade bonita, com muito verde, com muita água. Era uma cidade rodeada por muralhas altas, muralhas poderosas, e no seu interior habitavam os cananeus, povo inimigo, filhos da perdição, filhos do diabo, ímpios, né? Lá tinha um rei. Eles tinham serviços secretos de inteligência, porque eles conheciam, eles sabiam o que estava acontecendo com o povo de Israel, os milagres que Deus operava, porque eles tinham espiões, e eles tinham também um valoroso exército. A nossa pergunta é: como é que o povo de Deus poderia conquistar todo o país, toda a terra de Canaã, norte a sul, sul a norte, que eles estavam no sul, norte, leste a oeste, eles estavam meio a leste, né? Se a primeira cidade já parecia inconquistável, se a primeira cidade já era muito difícil. Então, nesse momento, Deus falou a Josué, Deus lhe deu uma estratégia que eles deveriam utilizar para vencer e para destruir Jericó. Vejam que eles tinham que destruir, eu vou lhe explicar por quê, não é? Eles tinham que exterminar todos os habitantes da cidade. Era um ritual estranho, né? Durante 7 dias, marcharam em círculo à volta da cidade, com aquela arca da aliança que representava a presença de Deus com eles, né? Os sacerdotes iam tocando as trombetas, o resto do povo acompanhava num solene silêncio, ninguém dava um pio. E eles davam aquela volta cada dia na cidade, voltavam para o acampamento em Gilgal, descansavam, renovavam as forças e por 6 dias fizeram isso. No 7º dia, eles rodearam 7 vezes aquela cidade. Muito bem, aconteceu o que Deus disse. Porém, eu quero lhe mostrar agora, ponto 3, que havia uma proibição e uma exigência divina para aquela conquista. Diga, uma proibição e uma exigência. Então, primeiro a gente vai ver a proibição. O que Deus proibiu? Josué 6, 17 a 19. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então, só uma família seria poupada. Todo o resto seria passado ao fio da espada, seria morto, destruído. Tá? Versículo 18. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas. Olha a proibição. Guardai-vos das coisas condenadas. Para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, quer dizer, não mexa, não pegue nada da cidade. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. O que ele está falando? Olha, se alguém não fizer isso, está proibido tomar alguma coisa das coisas condenadas. Tudo lá está condenado. Se alguém tomar das coisas condenadas, guarde isso, porque depois vai ter história sobre isso, tá? Vai tornar o arraial, que arraial? Gilgal, o lugar do acampamento, vai tornar o quê? Maldito. E o confundais, e confuso. Ou seja, se alguém não obedecesse, traria o quê? Maldição e traria confusão para o meio do povo de Deus, para o meio das famílias. Então veja como é sério não obedecer uma ordem do Senhor. Tem consequência sempre, sempre tem consequência. Então a exigência estava aí, não é? Normalmente, amados, quando uma terra era conquistada, sobrava o que era chamado despojo da cidade. Nós não sabemos aqui exatamente por que razão Deus proibiu o povo de tomar o despojo
nessa conquista em particular de Jericó, nessa conquista específica, uma vez que em outras vezes isto era permitido. Vocês vão ver que depois Deus manda pegar, saquear, sempre eles fizeram isso. Mas na primeira conquista, Deus não permitiu que tocassem em nada, né? Há uma incidência de opiniões aqui, que talvez a maior razão da proibição era em virtude das coisas serem consideradas por Deus condenadas. Então, coisas condenadas não servem para nós, né? Não podemos tocar. Veja Deuteronômio 7, 25 e 26. Olha lá. Vamos costurar aí. As imagens de escultura de seus deuses queimarás. Então, era o que tinha na cidade. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. 26. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Então, Moisés já tinha falado, Deus falou para Josué, e Josué falou para o povo, olha, não mexam em nada, destruam tudo. Ok até aqui? Então, qual era a proibição? Não pegar nada. Qual era a exigência? Eu disse que tinha uma proibição e uma exigência. Josué 6,19 diz assim: porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Então ele disse, olha, tudo que vocês encontrarem na cidade, de prata, de ouro, de utensílios de bronze e de ferro, pega, mas não para vocês. Isso aqui é para o Senhor. Isto vai para o santuário que vai ser construído. Isso é de Deus. O melhor, o ouro, as coisas preciosas, elas vão ser consagradas. Já estão consagradas, separadas para Deus. Deu para entender? Então, qual era a proibição? Destruir tudo. Rei, os servos, os soldados, homem, mulher, criança, destruir tudo, menos a família de Raabe. Essa era a proibição. Não tocar em nada. Não tocar em nada para si. E qual era a exigência? Que aquele ouro, prata, tudo que tivesse de valor, fosse separado para o Senhor. Ok? Então, Deus havia transmitido a Josué a ordem para que eles pegassem esses tesouros, né, do inimigo para o tesouro divino, como coisas consagradas ao Senhor. Então, existe também aqui estudiosos que falam que talvez esteja aqui a principal razão porque o povo não poderia tomar o despojo daquela guerra. Porque Jericó era a primeira cidade conquistada. Ela foi considerada o quê? Primícias. E de quem são as primícias? Do Senhor. Então, por que eles não poderiam pegar? Já que era uma norma ficar com o despojo. Porque Jericó era primícia. Jericó, primeiro fruto da terra prometida, da conquista. Aquilo pertencia ao Senhor. Primícias são do Senhor. Não mexa no dízimo. Falei aqui domingo. Se alguém ainda não é dizimista fiel, cuidado. Você não está habilitado a grandes conquistas na sua vida. Vive por misericórdia que se renova a cada manhã. Mas conquistas grandes vêm para quem não mexe em primícias do Senhor, para quem obedece. Amém? Muito bem. Ponto 4. Uma evidência da graça de Deus no Velho Testamento. Vamos ver a graça de Deus aqui. Josué, mas eu cismei com juízo. Josué 6,17. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos que estiveram com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Raabe era uma predestinada. Ela estava lá no meio dos cananeus, mas Deus tinha escolhido Raabe. Deus escolhe antes de nascer o espírito. E ela, naquela idade, naquela circunstância, ela era uma prostituta, mas ela era uma eleita de Deus. Então nós podemos encontrar aqui uma evidência da graça de Deus. Não importa o que ela fosse, ela era uma eleita, ela era uma escolhida. A graça de Deus já tinha alcançado a vida dela. Tanto é que foi ela a única a identificar aqueles 2 espias e escondê-los na casa dela para protegê-los e armar um plano para eles escaparem à noite. E eles fizeram uma aliança com ela, aliança
aliança com uma mulher de Deus, uma eleita de Deus, apesar do que ela fazia de pecado. Então, uma aliança que ela colocaria ali uma corda, né, uma fita, um barbante escarlate na janela, e quando eles avançassem para destruir tudo, aquele escarlate, aquela fita escarlate, quem estivesse naquela casa não seria tocado. Isso tipifica o sangue do Cordeiro, cobrindo a vida dela, cobrindo a família dela. Amém? Então, isso é uma evidência da graça ali. Vamos lá. Josué 2, 1-7 fala disso. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Versículo 2. Então, se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui alguns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. 3. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Versículo 6. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Versículo 7. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Então, amados, o que ela fez? Primeiro, ela abrigou aquelas 2 pessoas, não sabiam quem eram, depois ela soube quem eram. Aí, então, a fama desse Deus deles era muito grande já, por todos eles que moravam em Jericó. E ela, então, temendo, ela crendo naquele Deus, ela creu no Deus daqueles 2 espias. Então, ela preparou um plano de fuga para eles. E contou uma outra versão para o rei e para os seus súditos, tá bem? Então, Raabe, ela havia sido prostituta, prestar ali um serviço a Deus, quando ela escondeu os espias. E por essa razão, ela foi poupada, juntamente com toda a sua família. Por causa de um eleito de Deus, a família muitas vezes é poupada. Um predestinado leva a bênção para a sua casa, leva livramento para a sua família. Então é importante a gente se apropriar disso. Isso é a graça do nosso Deus, não é? E a Bíblia diz, amados, em Josué 6:23, então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Então, na hora que eles possuíram a cidade, eles cumpriram aquela ordem de Deus e a aliança que haviam feito com ela. Amém? Amém. Pela fé em Deus, ela alcançou graça, e a graça a alcançou. Veja o nome dela, dessa prostituta, na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11:31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E para você ficar mais chocado ainda, você sabe que Raabe está na genealogia de Jesus? Ela é tataravó de Jesus? Pois é. Quando Deus escolhe alguém, Ele vai com essa pessoa para cumprir todos os desígnios na vida dela. Não importa onde esteja um eleito, uma eleita de Deus, Ele vai e busca. Ela estava no meio dos ímpios, dos cananeus, numa cidade fortificada, a única escolhida, predestinada, eleita de Deus. Ela era uma prostituta, mas Deus tinha um plano de vitória na vida dela. Amém? E ela está na genealogia do Salvador. Amados, nunca dê nada por terminado, acabado. Deus é Deus sobre tudo e sobre todos. Amém? A graça de Deus, ela é ilimitada. Deus não faz acepção de pessoas entre os seus eleitos, não é? Então, amados, Deus quer nos dar vitórias
sobre todas as mentiras do inimigo, e Ele nos diz esta noite: entreguei nas tuas mãos Jericó. Eu não sei o que vai ser a sua Jericó, mas o Senhor já entregou nas tuas mãos. Isso você tem que ter certeza, não é? E o que é Jericó para nós? Jericó, depois desta fase toda de preparação, de termos atravessado as maiores dificuldades que representam o Rio Jordão, de tomarmos posse da Canaã, Jericó é a nossa primeira grande conquista, depois que a gente saiu do deserto e atravessou o Jordão. Os muros de Jericó são símbolo do nosso problema, da nossa dificuldade para conquistar alguma coisa grande, da nossa dificuldade de tomar posse, de se apropriar daquilo que o Senhor já disse que é nosso, mas Deus nos dá a vitória hoje. É só misturar fé a esta palavra, amém? Porém, para que a nossa vitória se concretize, nós precisamos obedecer às instruções da palavra de Deus, incondicionalmente. E seguir a orientação que o Espírito Santo traz ao nosso coração. Então, obedeçamos e sejamos vitoriosos. Fé e obediência leva a grandes conquistas. Assim seja, amém e amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Eu creio que estamos aí prontos, de forma geral, para as grandes conquistas. Deve ter alguma coisa muito próxima. Lembre-se que é uma conquista de cada vez. Tem muita gente querendo conquistar várias coisas ao mesmo tempo. Pode ser até de uma forma simultânea, porque são várias áreas da nossa vida. Mas a gente tem que focar uma a uma. Estratégia uma a uma. Orar a Deus por cada uma. E seguir na força, na direção do Espírito Santo, cada uma. Pelo caminho que vai dar o sucesso para cada uma, obedecendo tudo, em todas as áreas, para que cada uma dessas conquistas seja realidade. Amém? Pai amado e bendito, Deus amado, todo-poderoso, Rei de reis, Senhor de senhores, muito obrigado por esta noite preciosa, por esta palavra abençoada, abençoadora. Obrigada, Jesus, porque aqui estão os conquistadores, povo da tua graça, povo da fé, povo da eleição incondicional, os predestinados em amor. Ó Jesus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor não olha o nosso passado, Senhor. O Senhor não olha, ó Deus, as nossas atitudes quando estávamos lá no meio dos cananeus, quando estávamos lá nos ímpios, fazendo coisas abomináveis. Pelo contrário, o Senhor nos lavou, nos perdoou. E assim como o Senhor escolheu Raabe e fez dela uma nova criatura, o Senhor fez conosco também. Somos novas criaturas, temos direito à herança consumada na cruz, Pai. E nós vamos avançar sim, porque as maiores e grandes conquistas, Pai, agora é que elas vão fazer sentido, agora é que elas virão, Jesus. Nós tínhamos que estar preparados, Pai, porque enquanto houvesse desobediência, Pai, em algum ponto nós seríamos envergonhados, Pai. Quando Tu exiges alguma coisa do Teu povo, ó Deus, nós não podemos negligenciar, nós não podemos brincar, nós devemos obedecer, Jesus. Ó Deus, quando o Senhor faz ali uma ressalva, quando o Senhor chama atenção, fala mais de uma vez, o Senhor está esperando, dando tempo para o Teu povo se arrepender, acertar o passo e seguir fazendo certo, Jesus. Ó Deus, há pessoas que insistem em ficar com a sua lógica, em ficar com a sua cultura, os seus princípios. Jesus, eu temo e tremo, Deus, pelo que pode acontecer com essa gente, Pai, que se submete, Pai, que se insurge, que luta contigo, Pai. Quem pensa que lutando contigo vai ganhar, Jesus, só vai perder, porque Tu és o Todo-Poderoso, o Deus tremendo, o Deus temível, o Deus forte, o Deus que não muda. Jesus, eu te peço, Pai, inclina mentes e corações entre nós, Jesus, para que sejamos, ó Deus, ensináveis, flexíveis, ó Deus, para que sejamos bons, tenhamos um coração ensinável, um coração bom, praticante da Tua palavra, Senhor, não da boca para fora, não só enquanto estamos aqui nessas quatro paredes, mas por onde andarmos, Jesus, que a Tua luz seja vista, que os inimigos, Pai, tremam diante de nós, principados e potestades vejam a Tua luz brilhante, Senhor, por onde nós andarmos, Jesus. A Tua palavra diz que o Senhor já deu a sentença, eles se farão cinzas debaixo dos nossos pés.
pés. Ou seja, ó Jesus, nem pedra vão virar, Senhor, cinza. Nós não teremos dificuldade em avançar. Cinzas são cinzas, nós nem sentimos quando pisamos nelas, Pai. Isso significa que o caminho estará livre, que nós avançaremos, que nós possuiremos, que nós tomaremos posse, que nós vamos fincar a bandeira, Senhor, da vitória. Jesus, seja a área que for, Tu estás conosco, Pai. A arca da aliança estava com eles, agora nós temos o Teu Espírito que habita em nós, é a Tua presença manifesta todo o tempo, Jesus. Obrigada, Pai, porque saímos daqui hoje mais fortes, mais revigorados, Pai. Saímos daqui hoje, Pai, com mais foco, Pai, estratégias mais perfeitas, Jesus, mais dependência de Ti, porque sem Ti nada podemos, sem Ti nada somos, sem Ti nada conquistaremos, Jesus, mas contigo nós derrubaremos muralhas, Pai, contigo nós vamos avançar, contigo nós vamos destruir reis, exércitos, porque Tu és o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, e nós somos o Teu exército, Pai, e o Teu exército é invencível. Ó Deus, quando ele obedece, quando ele vive a fé, quando ele faz conforme Tu mandas. Assim saímos daqui hoje, certos de que o melhor está por vir, em nome de Jesus, amém. E todo o povo de Deus diga amém, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. E nos despedimos declarando que o amor de Deus, que excede todo entendimento, amém, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que têm fé e obediência para conquistar, digam amém. Amém. Glória a Deus. Os conquistadores de Jesus Cristo. Aleluia.